Sejam todos muito bem-vindos ao Ariscast. Nessa terceira temporada, no 5º episódio, nós vamos abordar um tema ao mesmo tempo fascinante e complexo: como ler um cadáver. E para nos auxiliar a debater esse tema, nós temos 3 convidados muito especiais. O doutor Rodolfo Ribas, que me acompanha aqui presencialmente, e virtualmente o doutor Gabriel Ilen, juiz federal, mas que ocupou já o cargo de delegado civil, e a doutora Vanja Coelho, perita criminal, que vai nos auxiliar trazendo os aspectos mais técnicos desse tema. Inicialmente, eu gostaria que, para a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, que eles se apresentassem e contassem como é que eles entraram nessa área. Então, eu gostaria de começar com o Dr. Gabriel, para ele nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como é que ele chegou ao cargo de delegado e, posteriormente, ao cargo de juiz federal. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Breno. Boa tarde, a doutora Vanja também e o doutor Rodolfo, que está conosco, né? Bom, meu nome é Gabriel Hillian Bernardes Andrade, eu tenho 37 anos. Eu me tornei delegado de polícia aos 25 anos de idade. Estava na faculdade ainda quando passei no concurso. Logo que me formei, fui chamado. Trabalhei por 7 anos na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na Zona da Mata, numa delegacia que não era especializada, então pegava todo tipo de crime. E nesse contexto tive contato diversas vezes com homicídios e cenas de crime. Depois de 7 anos eu fui aprovado no concurso para juiz federal nos tribunais regionais federais da 2ª e da 3ª região e acabei optando por vir para São Paulo. Já estou aqui já há 5 anos. Enfim, estou à disposição aqui para responder as perguntas e contribuir. Perfeito. Doutora Vanja, você poderia dar uma introdução para nós, como é que foi sua chegada nessa área da perícia criminal? Meu querido, olha, sinceramente, eu... Filha de pobre, pais pobres, né? Muitos filhos. Eu tenho 6,8 no chassi, né? Dos quais 42 anos e 4 meses foram de polícia, menos 9 desses 42. O resto é em perícia. Dizem, eu nunca contei, porque minha vida é desse minuto para frente, que eu tenho mais de 11 mil locais. Com certeza, eu posso dizer que eu tenho aproximadamente umas 150 reproduções simuladas, inclusive 2 subaquáticas. Mas hoje, descobrindo, depois de... Não vale rir não, hein? Foi 22 de fevereiro de 1984 que eu fiz a prova da OAB. Depois de me aposentar, eu estou com 1 ano e 3 meses de aposentada. Então, eu já fui eu sou, hoje, membro da Associação Brasileira de Criminalística, ABC, membro da Academia Pernambucana de Letras de Pernambuco, dizem que é imortal, né? Não acredito nisso. Mas membro da Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Seccional de Pernambuco, OABPE. Meu número de registro é 63417, membro da Coordenação de Perícias Forenses da OABPE, membro da Associação de Polícia Científica do Estado de Pernambuco, membro do Sindicato dos Peritos Oficiais, do Simpocrim, bacharel em Letras pela Universidade Católica, aliás, curso de Direito, bacharela em Letras pela Universidade Católica, em Direito pela Faculdade de Direito de Olinda, tenho o curso profissional de agente de polícia e perícia criminal, palestrante e participante como congressista em diversos congressos nacional e internacionais de criminalística, realizados exames periciais no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de HPP, que inaugurei há uns 16 anos, aqui, chefiando o Grupo Especial em Perícia de Homicídio, hoje, Grupo Especializado em Perícia de Homicídio, GPH, DHPPPE, especialista em reprodução simulada dos fatos, perita criminal especial aposentada, e atualmente, no ramo da advocacia, eu também sou parecerista, perita parecerista. E vamos embora, cada dia é um dia, eu estou aqui com a cabeça em cima do pescoço e vamos lutando. Perfeito. Espero que todos vocês consigam chegar ao ápice da vida de vocês. Amém. E doutor Rodolfo, por favor, nos conte aí sobre a sua trajetória. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Doutor Breno, doutor Gabriel, doutora Vanja, é uma honra. Agradeço pelo convite
poder participar dessa mesa de conversa. Eu, ao contrário do Dr. Gabriel e da doutora Vanja, sou um jovem advogado de apenas 23 anos, não chego nem aos pés ainda de acumular esses títulos. Sou recém-formado, um jovem advogado criminalista. No entanto, durante toda a minha trajetória acadêmica, eu pude traçar a minha vida destinada a toda a área criminal. Enquanto acadêmico, fui estagiário de um gabinete de um juiz criminal aqui da comarca de Petrópolis, cuja competência era de igual modo do Tribunal do Júri. E quando saí do gabinete, onde pude acumular diversas experiências interessantes e práticas em relação aos processos, notadamente aos processos de homicídio, em razão da competência do Tribunal do Júri, pude conjugar todo o conhecimento teórico com o conhecimento prático e acompanhar as etapas investigativas, acompanhando também todo o desenrolar processual até o seu trâmite final. E, posteriormente, e é onde eu advogo atualmente, no escritório de advocacia, com atuação, com enfoque especial na advocacia criminal e também no Tribunal do Júri. Como disse, sou um jovem advogado de apenas 23 anos, mas certamente espero que com o passar do tempo possa acumular todos esses títulos do Dr. Gabriel e da doutora Vanja. Mas, mais uma vez, agradeço a oportunidade. O caminho a percorrer é longo, mas é promissor, né? E para a gente começar a adentrar um pouquinho no aspecto técnico, eu gostaria que a doutora Vanja passasse para a gente e para os ouvintes o que é exatamente a leitura de um cadáver, né? E quais são os primeiros passos no exame de um corpo. É muito complexo. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que essa vida toda, como auxiliar da justiça, nunca houve nenhuma live, nem nenhum podcast, nem nenhuma mesa cast ou alguma coisa parecida com um título tão abrangente. Parabéns a vocês pela iniciativa. Pode ter acontecido, mas que eu tenha tomado ciência, não. Vamos embora. O cadáver. Eu costumo dizer que os peritos criminais, uma das primeiras características que nós temos que ter chama-se imparcialidade. Para nós não interessa cor, credo, raça, conta bancária, nem gênero. E muito menos religião, e muito menos por quem torce pelo futebol. Certo? Mas a imparcialidade é uma condição sine qua non e irrestrita para o perito criminal. O cadáver em si, num local que pode ser relacionado, pode ser imediato, eu não vou entrar no mérito da questão, senão a gente teria que fazer umas 50 lives, umas 50 videoconferências dessas. Mas o cadáver no local, vamos para o cadáver no local, ele grita, ele nos diz, ele nos mostra todos os detalhes de uma situação adversa, de uma situação infeliz, sofrida naquele momento. Pode ser incêndio, acidente, afogamento, suicídio, homicídio, e etc, e etc, e etc. E a nossa função primordial, a do perito criminal num local, principalmente com cadáver, é trazer os vestígios, dissecá-los à luz da criminalística, para que eles se tornem provas irrefutáveis para a condução de um inquérito ou de uma conclusão de um processo. Ajuda muito porque é uma dinâmica que a gente traz. O cadáver você tem que partir da posição do rosto, a posição dos pés, posição das mãos. A gente tem que observar as roupas. Eu já vi porque tem muitos exemplos na minha cabeça, mas já vi um que, pela posição de puxada, e olha que era uma camisa de seda. A seda, ela tem uma função de você jogar e ela descer no seu corpo. Se havia um repuxe atrás, próximo à nuca, então isso era quase improvável que ele fizesse. É um exemplo simples, mas bem retórico. A roupa, as manchas de sangue que tem em suas mãos, a coleta de substâncias subunguiais,
abrir a boca, a temperatura do corpo, muitas vezes, nos dá uma data bem aproximada. Eu sei até que nos Estados Unidos, que eu tenho algumas pessoas lá, tem um termômetro que é introduzido à base do fígado, e ali, pela temperatura do fígado, eles têm uma aproximação da morte, mas uma distância bem grande, entre 6 e 12 horas. Já as larvas num cadáver em putrefação, as moscas num cadáver ainda, nos diz a hora aproximada, porque existem determinada temporariedade para aquela mosca aparecer, para aquelas larvas nascerem e para aquelas larvas eclodirem. Então, mas isso não se aprende do dia para a noite. Isso tem que ter um continuismo, isso tem que ter uma entrega, entendeu? Em qualquer um dos 3 profissionais aqui, tem que haver uma entrega. Corrigindo, doutor, em qualquer um dos 4 profissionais aqui, tem que haver uma entrega. O que seria da gente se não fossem os lixeiros, aqueles que coletam os lixos todos os dias? É muito extensa, é uma área muito extensa, é um tema extremamente eclético, porque você tem uma diversidade de tipos de cadáveres, mas que ele grita no local, ele grita. Perfeito. E doutor Rodolfo, para quem está ouvindo e não está familiarizado com o campo legal, como é que você transporta essas evidências encontradas pela perícia criminal para o tribunal especificamente? Bom, doutor Breno, antes de adentrar especificamente essa pergunta, é importante até ressaltar uma fala da doutora Vanja, no sentido da imparcialidade do perito. Tem uma frase de Carnelucci que eu particularmente gosto bastante, que o perito, segundo ele, a testemunha recorda e o perito relata. A testemunha seria um meio de recordação do fato e a perícia, através do perito, é um mecanismo de construção da verdade. E, a partir disso, ele assim agindo, de maneira absolutamente imparcial e sem qualquer envolvimento emocional com o fato, com os personagens envolvidos no processo, auxilia e contribui muito para o êxito de eventual processo criminal, tanto para robustecer a investigação, para municiar o Ministério Público quando do oferecimento de uma eventual denúncia e futura e eventualmente por ocasião do julgamento do Tribunal do Júri. Então, a perícia, ela é, como disse a doutora Vanja brilhantemente, uma condício sine qua non para o êxito do processo e para o auxílio nos trabalhos tanto da acusação quanto da defesa. Basicamente, e eu falo agora na condição de advogado, o que a gente geralmente leva ao tribunal, leva ao conhecimento, sobretudo do Conselho de Sentença, que é o corpo de jurados competente para julgar esse tipo de delito, quando se trata de homicídio, nós levamos as conclusões alcançadas através da perícia para discutir o dolo, para discutir o nexo de causalidade entre o evento que ocasionou a lesão e as lesões identificadas no próprio cadáver, para que a gente possa estabelecer uma correlação, se aquelas lesões encontradas, elas se compactuam com aquilo que é apontado, por exemplo, como objeto do crime. A posição do cadáver também, como foi mencionado aqui, são elementos muito importantes e hoje, dentro do regramento processual penal, a autoridade policial ela precisa, ao tomar conhecimento da existência de um crime, que há um cadáver em determinado local, resguardar todo o ambiente, preservar as vestes, a posição do cadáver, a posição das mãos, para que a gente possa entender de uma maneira quase que irrefutável o que de fato aconteceu e ocasionou o evento danoso. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar o dolo, onde que essa lesão foi praticada, através de qual objeto, qual foi o meio pelo qual ele, utilizando esse objeto, praticou as lesões, alcançou o seu intento criminoso, seja de lesionar, seja de ceifar a vida de uma pessoa. Então, esses elementos são muito importantes e a gente leva ao conhecimento tanto do magistrado quanto do Conselho de Sentença para discutir e chegar à conclusão tanto quanto à materialidade, quanto também em relação à autoria. E a materialidade, nesse caso aqui especificamente, que advém dessas perícias realizadas nas vítimas de crimes violentos, ela é extremamente relevante
para toda a persecução criminal, porque inicialmente ela vai superdanear a investigação, posteriormente ela fornece um lastro probatório mínimo para o oferecimento de uma denúncia e depois, a partir disso, a gente sempre trabalha com o binômio materialidade, autoria. No primeiro momento, seria necessário um indício suficiente de autoria, mas já é necessária a prova da materialidade. Então, a perícia, desde o primeiro momento, ela é extremamente relevante, inclusive ao final, quando do julgamento pelo tribunal do júri. Então, a gente sempre procura trabalhar dessa forma para alcançar o melhor resultado possível. Perfeito. E, doutor Gabriel, eu gostaria que você entrasse agora, por favor, no campo do trabalho investigativo. E quem sabe ilustrasse um pouco para os nossos ouvintes o que seria uma cadeia de custódia para quem é leigo e não conhece esse termo. Importantíssima. Bom, a investigação do crime de homicídio é a investigação clássica, né? A investigação por excelência. Nas academias de polícia, ela é sempre tomada como paradigma investigativo dos passos que têm que ser adotados pelo policial. E as perguntas que se fazem, né, isso é ensinado na teoria policial, sempre quem, como, quando e por quê. Essas são as perguntas que têm que ser respondidas para o esclarecimento de um fato criminoso. E a questão do trabalho pericial e a identificação do cadáver, o trabalho do local do crime, se orienta a resposta dessa pergunta do como, né? Essencialmente. Né? Claro que elementos adjacentes podem tocar as outras questões, mas o como é o principal ali para o trabalho pericial. E sim, como a doutora Vanja disse, né, o trabalho da perícia é desvendar, né, e traduzir para uma linguagem que seja cognoscível e inteligível para aqueles que não são versados, toda aquela ciência que existe, né, traduzir todos esses indícios físico-químicos, né, essas questões fisiológicas que se apresentam ali, para uma linguagem que o juiz, os jurados e todas as outras pessoas possam entender. E para que isso seja feito, o principal trabalho do policial nesse primeiro momento é justamente preservar a cadeia de custódia. Né, isso se tornou ainda mais importante. Já havia uma normativa do Senasp de 2015 a 2016 instituindo a cadeia de custódia para a atividade policial brasileira, mas com o pacote de anticrime de 2019 isso foi positivado no Código de Processo Penal, artigo 158 seguinte. Então agora isso é uma questão de nulidade, né, de rigidez da prova, liceidade da prova. Que haja observância da cadeia de custódia. A cadeia de custódia ela é caracterizada como as etapas que são adotadas pela autoridade policial, pelos peritos e por todos aqueles que tomam custódia dos elementos de prova, que garantem que aquele elemento de prova não vai ser poluído, né, por elementos externos. Então, o que isso significa? Né? Quando o policial chega no local do crime, ele tem que isolar aquele local do crime, ele tem que controlar as pessoas que vão ter contato com essas pessoas, havendo recolhimento dos elementos de prova, isso tudo tem que ser acondicionado adequadamente, com lacres, garantindo que aquilo vai ficar de forma inviolada, isso vai ter que ser custodiado nos centros de perícia de forma adequada, com temperatura adequada, etc, etc, etc. Então são passos que garantem que quando lá a doutora Vanja der a conclusão dela, olha, o como é esse, foi assim que a coisa aconteceu. Que aquilo ali é uma conclusão não só cientificamente sustentável, a partir dessa leitura que ela faz de causa e efeito entre as coisas, mas que as premissas básicas que ela toma, observar, que o ponto de partida dela é verdadeiro. Né? Quando ela diz lá, olha, puxaram a camisa de seda do cara de tal forma que ninguém foi lá e mexeu na camisa do cara antes, né? que faleceu. É basicamente isso. E isso é importantíssimo, porque quando você modifica essa cadeia de custódia, né, quando você viola a cadeia de custódia e modifica esse ponto de partida do trabalho pericial, é como você pegar um barco e mudar ele alguns graus de rota. Né? No final do trabalho, você vai ter uma distância de quilômetros. Né? No início, aquela é uma coisa pequena, mas no final, você vai ter quilômetros de distância do destino final. E isso tira assim, esse grau de confiabilidade da prova e é terreno fértil para que as defesas arguam todo tipo de nulidade ou de ausência até de justa causa para oferecimento de denúncia.
Então, assim, é uma coisa absolutamente essencial hoje em dia. E é interessante, assim, a gente pensa em cadeia de custódia nesse crime de homicídio, mas isso existe em tudo, né? Na Justiça Federal a gente tem muito crime de compartilhamento de material pedófilo pornográfico, esse tipo de coisa. Existe cadeia de custódia virtual também. Né, aqueles números hash, tudo isso, assim, é uma coisa que é muito técnica, mas é muito importante, que tem que ser preservada, tem que ser respeitada, por isso é importante que haja uma deferência mesmo da autoridade policial ao trabalho pericial. Né? A autoridade policial, os investigadores não podem querer ser as estrelas daquele local. Né? Isso é o papel da perícia. Certo, perfeito. E, doutor Avanja, acho que agora chegando nessa pergunta do como, né, como o doutor Gabriel bem ilustrou, você poderia falar para a gente quais são os principais métodos e técnicas usados na análise de um cadáver para determinar esse como? Tendo como ponto principal, como perito criminal, como perita criminal no caso, né? Mesmo aposentada, como perita criminal, levar ao douto julgador provas irrefutáveis, na maioria das vezes, quem dita como é que o perito vai agir é o local. No caso, a gente está falando especificadamente do cadáver. Existem, depende de muito, depende de tempo, depende da celeridade para o atendimento dessa perícia, porque senão vai pegar esse barco que o doutor Gabriel falou aí, e as provas serão, no lugar de estarem no Polo Norte, vão estar no Polo Sul. Então, a celeridade é uma das principais, um dos principais fatores. Chamou, vai, atende, entendeu? Porque quanto mais rápido se for, mais rápido se tem as provas, mais vivas, mais concretas, mais efetivas, para que sejam estudadas e entregues no laudo para o seu advogado de defesa ou para o Ministério Público e, posteriormente, para o doutor julgador. Essa é a nossa principal função. O cadáver, ele expressa, ele nos diz uma sequência de antes e de durante. Antes do ponto final, né? Como repetindo, nós trabalhamos com o ponto final da desgraça alheia, né? Então, o cadáver nos diz o antes e o durante para poder chegar nele, entendeu? Então, é uma sequência muito difícil, porque é o local, é o cadáver quem nos diz. Eu tenho alguns casos sem cadáver, mas que foram levados à pena máxima. Eu tenho alguns casos que seriam solicitadas 16 testemunhas, e o juiz bateu o martelo e disse que com o laudo não precisava de mais nenhuma testemunha. Não sei se isso é possível, mas isso aconteceu. Entendeu? Então, e todos concordaram, até o Ministério Público. Então, vocês vejam, é complexo, Vasconde, é complexo, porque quem dita como você vai determinar a causa mortes, né? A causa da situação, aliás, porque a causa morte, quem tem a obrigação efetiva e de Estado de fornecer é o legista, é o perito legista. No nosso caso, peritos criminais, nós colhemos toda uma situação, nós aplicamos as técnicas possíveis e disponíveis, diga-se de passagem, porque existem muitas possíveis, mas que não estão à nossa disposição. Porque polícia científica é uma das polícias mais caras que existem. É a polícia científica. Muitas vezes a gente tem que criar. Eu já usei bola de gude num local para pegar a inclinação do terreno. Por aí você tira. Né? Isso está até num livro. Eu não sei nem quem escreveu, mas que está no livro. Então você veja. Então você tem que ter a criatividade também para lidar com aquele cadáver. Primeiro de tudo é deixar a emoção de lado. É um dos primeiros. Primeiro é a imparcialidade e o segundo é deixar a emoção de lado. Uma mulher como eu, que chega num caso que vê uma outra senhora octogenária, estuprada,
e morta por asfixia mecânica, veja como isso já abala, não é? Como isso já lhe toca. Muita covardia a princípio, mas eu não posso deixar os meus sentimentos indeterminar as minhas ações. Eu tenho que me postar como profissional e fazer aquele caso. Tentar buscar elementos materiais, colher DNA, tentar buscar impressões digitais, tentar entender. A exemplo muito rápido, doutores, se me dão licença, numa casa aqui, num bairro popular, uma senhora de 84 anos foi chamado de manhã logo cedo, eu pegando no plantão, já tem um caso, caramba, vamos embora. Fui lá, cheguei, abri a porta, a mulher estava sentada de camisola, uma idosa de 84 anos, isso há uns 15, 20 anos atrás. Eu disse, então tinha lesões, facada é uma coisa, lesão por... facada é um detalhe, lesão por instrumento pérfuro-cortante é outra. Ela tinha algumas lesões por instrumento pérfuro-cortante de defesa e foi atacada pelas costas. Mas não tinha arrombamento. Ela tinha recebido os proventos dela há 2, 3 dias. Então, ela abriu aquela porta. A porta não se abre por fora. Todos os testes foram feitos. Então, eu raciocinei comigo. Preste atenção onde eu digo que também tem que ter a criatividade. Minha avó, com 86 anos também, jamais abriria uma porta de camisola para uma pessoa não sei que a conhecesse. Então, também entra, doutores, a interação entre delegados, entre agentes de medicina legal, agentes de perícia, e já trabalhei muito com juízes. Essa interação com promotores, essa interação é primordial para que a gente chegue a uma determinação da causa. Não é? Essa causa aqui que você questionou, eu entendo como motivação. A minha função é dar a natureza jurídica, provar irrefutavelmente que foi com provas materiais, que foi homicídio, suicídio, acidente, homicídio acidental, e por aí vai. Dentro da tipificação mais variada que existe. A causa mortis é a obrigação do legista. Agora, a interação entre a investigação, os peritos, e Ministério Público, delegado de polícia, que é quem tem que fazer a sua função primordial, isolar a cadeia de custódia dos objetos que foram apreendidos, das situações que foram colhidas, é imprescindível. Entendeu? O Brasil ainda não utiliza muito dessa interação, que a gente costuma ver em CSI, lá em Order, e lá se vai. Há uma interação, veja como é rápido. Quanto mais interagirmos, mais rápido será. Né? Então, repetindo, essa causa que você menciona, meu querido, eu acredito que seja a motivação. E o cadáver é quem vai dizer como eu vou me comportar em relação a ele, e não obstante as certas regras já existentes, que a gente já faz no constitucionalismo da vida, a gente já usa e tenta ir buscar. Espero que me tenha feito entender. E, Dr. Rodolfo, com as provas em mãos da perícia técnica, como é que você utiliza essas evidências para construir uma defesa ou uma acusação? Então, essa é uma excelente pergunta porque a partir da perícia, como pedra de toque ali do início da investigação, a gente pode utilizar inúmeras abordagens para tentar entender o que aconteceu e auxiliar na construção da narrativa. Por exemplo, a doutora Van já citou o exemplo da camisa de seda, e aí a perícia ela vai demonstrar aquilo que efetivamente aconteceu, ela vai auxiliar na construção da verdade e como que aquela vítima foi morta, dentro dessa pergunta do como que foi colocada aqui em discussão. E a partir disso a gente pode analisar uma série de situações. Toda essa análise ambiental pode indicar ter havido, por exemplo, uma desordem de móveis, pode indicar uma briga, uma confusão.
Muitas vezes tem essa grande discussão. Foi suicídio ou foi homicídio? Como que a gente pode tentar desvendar essa situação? E aí, muitas vezes, por exemplo, um casal está em casa, acontece uma morte, o companheiro ou a companheira acaba matando a outra pessoa e tenta organizar todo o cenário para mudar o que de fato teria acontecido naquele local. E a perícia vai trazer isso e a gente vai, a partir disso, construir toda a tese defensiva e voltando também dentro daquela lógica do nexo de causalidade entre a conduta e a lesão efetivamente sofrida pela vítima. Por exemplo, há casos em que o Ministério Público pode eventualmente vir a acusar no sentido de que houve uma lesão pérfuro-contusa praticada por projétil de arma de fogo e teria sido, ao menos em tese, um tiro a curta distância, um tiro encostado. Porém, a vítima ela não apresenta nenhuma característica de que teria sido vítima de um tiro encostado, aquela zona de esfumaçamento, uma zona de tatuagem. E aí, a partir disso, a gente consegue delimitar, por exemplo, a distância do tiro. Um outro ponto importante, salvo engano, mencionado pela doutora Vanja, as fases de putrefação do cadáver, elas podem auxiliar na dinâmica do momento, da hora aproximada em que o crime foi praticado. E nós, enquanto defesa, o que faríamos nesse caso? Vamos ver onde que o acusado estava nesse momento, já que há informação de que o cadáver estava, por exemplo, em estado avançado de putrefação, isso pode significar que o crime foi cometido há um certo tempo. Então, a gente regride para verificar onde que ele estava e a gente consegue discutir eventual autoria e quaisquer discussões. Além disso, a gente também poderia travar a partir daquilo que foi constatado pela perícia. E aquela que eu diria que é mais comum, ao menos foram as situações que eu tive mais contato, é exatamente essa discussão, suicídio ou homicídio. Eu me recordo ainda na academia, quando era estagiário, tinha um processo que me marcou bastante. A discussão era exatamente essa. Era suicídio ou era homicídio? E aí foi feito inicialmente uma perícia de local, um laudo de local sem o corpo, porque quando a perícia chegou o corpo não estava mais lá. E posteriormente foi feita uma perícia na vítima, foi juntado um laudo de necropsia feito na vítima, porém fora do local. Então se tinha um laudo de local sem corpo e um laudo na vítima fora do local. E aí ficou toda aquela discussão. Cada perícia chegou a uma conclusão e essa discussão se reverberou para o julgamento a partir de tudo aquilo que foi trazido pelo perito. Os peritos foram chamados a atuar no processo e a partir disso tudo foi se desenrolando. Então esses são alguns elementos, por exemplo, que a gente pode a partir daquilo que consta na conclusão da perícia, do legista, enfim, analisar e viabilizar a construção das teses tanto defensivas quanto acusatórias. Perfeito. E passando mais para casos práticos, eu gostaria que o Dr. Gabriel trouxesse para a gente algum caso que ele vivenciou na época de delegado, que pudesse ilustrar um pouco essa cadeia de custódia também, algum caso mais emblemático que ele tenha atuado que recorde bem. Eu vi alguns casos, assim, essa questão da perícia é sempre importante, assim, sabe? Raramente você vai, a não ser casos assim que tem alguma testemunha, o homicídio foi praticado publicamente, assim, e tudo mais. Claro, ainda assim é necessário um laudo, evidentemente, mas assim, qualquer caso que não seja a obviedade absoluta, o trabalho pericial é essencial. Eu tenho dois casos assim que me marcaram em relação a essa questão de perícia. Um foi um corpo que a gente encontrou de uma menina a época era uma espécie de bairro novo que havia sido construído, as ruas já estavam feitas, mas não tinha ainda casas construídas e ela estava jogada num recuo lá do asfalto. E as discussões foram justamente essas, assim, né? Primeiro ficou claro, né? Claro que assim, a gente tem algum conhecimento de perícia, de medicina legal e dessas dinâmicas periciais, né? Mas não como os peritos. Mas já tinha ficado claro para nós desde de cara que pela falta de espargimento ali de sangue, de qualquer coisa, tinha orifício de entrada e saída, mas não tinha nada espargido, que
o homicídio não tinha sido praticado ali no local. Então isso já é o tipo de coisa que já te orienta, assim, sabe? A partir dali você já sabe que o teu esforço investigativo inicial, né, porque as primeiras horas da investigação são muito importantes, né? Apesar do trabalho policial ter foco na preservação da cadeia de custódia no local do crime, é possível, né? E é necessário que o policial faça a leitura daqueles elementos de informação que estão presentes ali, indícios e tudo mais, para que haja um início rápido dessa investigação, né? Ela se inicia não é com o laudo pericial, né? É com os policiais ali naquele momento. As primeiras horas são essenciais para que o caso seja desvendado. Então a gente já não perdeu tempo ali, mas com muitas conjecturas naquele local, né? Já sabia que era para ir para outro local, procurar câmeras, pessoas que viram o corpo sendo despejado ali, etc, etc. Isso depois se desdobrou em outras coisas também. A gente acabou descobrindo onde o crime tinha sido praticado, descobriu o autor, a pessoa disse que tinha sido uma lesão de defesa, mas aí tinha aquelas marcas que a doutora Vange deve ter visto milhões de vezes, de tatuagem, né, e boca de mina, né, que indicando que foi execução, não tinha sido uma coisa Aí é encostado. no, exatamente, no meio de uma briga, né, são marcas que indicam que a arma foi encostada na cabeça da pessoa e não que havia um contexto de defesa, etc. E um outro que me chamou a atenção também foi de um feminicídio, porque choca também, essas cenas chocam muito, assim, né? Você chega e a mulher tinha sido atacada pelo marido durante a noite com um pé de cabra enquanto dormia. Ai, E assim, choca pela frieza e tudo mais, mas assim, você vê ter contato com aquela violência ali, com o nível de violência, você via quantos golpes foram e tudo mais. Depois o marido tentou dizer também que havia tido uma briga e que ele tentou se defender e tudo mais. Mas essa é a grande questão que é interessante para a perícia, né? As teses defensivas e as teses de acusação, elas são tecidas por pessoas que não são imparciais, né? São parciais. Até existe alguma discussão doutrinária sobre se o Ministério Público seria uma parte imparcial ou parcial no processo penal, mas a maioria das pessoas dizem que é uma parte parcial e é mesmo. Assim como a defesa, né? As pessoas tentam, enfim, estruturar narrativas que se adequam às convicções dela ou aos interesses dos quais elas militam, né? Mas a perícia não, né? A perícia ela tem um compromisso só com a verdade. E é até por isso que existe um movimento muito forte para dissociar as perícias dos órgãos policiais, né? Em isso. alguns estados, aqui em São Paulo é a Autonomia, polícia né? científica, não é a polícia civil. Em Minas Gerais ainda é. A perícia ainda faz parte Eu da também. estrutura da polícia civil. Mas o ideal é que seja de fato um órgão separado para que se preserve então essa autonomia e essa independência. Isso. No Rio de Janeiro eu não sei como é que é, para falar a verdade. Aqui ainda é ligado à Polícia Civil. Que não é o desejável. Mas esses dois casos me vêm à mente, assim, Breno. A questão é justamente essa. Né? A partir da leitura que você fala ali, porque o problema é o seguinte: esse conhecimento especializado, ele não é de fácil acesso, sabe? A leitura é muito tênue, assim. Coisas como cronotanatologia, quanto tempo o cadáver está ali, incidência, né, ângulo de entrada, ângulo de saída de projéteis, lesão de defesa, aquelas petecas, lesão de afogamento, etc. Tem um milhão de coisas que não são de conhecimento fácil para pessoas, especialmente assim, para pessoas que são leigas. Então, quando você. E assim, quando o criminoso pratica o crime, é claro, todo criminoso faz isso, né? Eles começam a tecer aquelas teorias que eles pretendem apresentar se forem pegos, né? Só que é muito difícil que uma pessoa consiga de fato estruturar uma teoria que seja coerente com o que vai ser visto ali pela perícia. Porque são tantos detalhes e tantas nuances e camadas que eventualmente alguma coisa fica contraditada ali, assim, olha.
Como eu disse, a pessoa diz, olha, eu estava brigando com essa mulher, ela me atacou com uma faca e eu atirei nela. Aí você vai ver, olha, não. A perícia diz que o revólver estava encostado na cabeça da pessoa. Isso é incompatível com o contexto de briga. Exato. Como a doutora disse, né? A pessoa diz, olha, eu não estava naquela cena do crime, eu não pratiquei, eu não conheço a pessoa. E aí lá embaixo da unha tem lá material Subiu um de guião. pele, enfim, que indica que isso aconteceu. Então, assim, é por isso que é interessante. É um conhecimento científico que conta uma história. Então, é uma coisa que tem que ser respeitada. E eu acho que você tocou num tema muito interessante, que é esse trabalho de cooperação, né, entre o perito e a polícia. E, doutora Vange, eu queria saber na sua prática, como foi essa relação direta com o trabalho policial? Olha, eu acho que eu sou uma profissional feliz. Não sei se é a minha maneira de ser, que eu sempre estou bem-humorada, eu já vi tanta desgraça que eu tenho que manter o humor, né? Então, não humor sarcástico nem irônico, nem um tragicomédia, mas agradecer primeiramente a Deus por tudo, porque sem ele a gente não é nada, né? Mas eu sempre interagi muito. Teve uma morte. Posso dar um exemplo, doutores? Teve uma morte aqui no interior, em Águas Belas, de um promotor, até carioca ele. Estava noivo aqui de uma fazendeira, não sei o quê, foi atocaiado e morreu. E se eu não tivesse tido uma interação com o Ministério Público, até com o GAECO, né? E o GAECO, naquela oportunidade, não estou falando grego para vocês sabem o que é GAECO, né? E interferir. E eu disse que ele não poderia interferir nos meus trabalhos, porque o ofício que eu tinha não era o dele. O ofício que eu estava em mãos era do delegado de polícia, que tinha solicitado aquele trabalho. Então, eu não poderia interferir, uma vez que só advogados dos acusados tinham 8 lá no local. E nem que não tivesse nenhum, eu permitiria. Então, aí vem o que a gente chama de imparcialidade. O outro detalhe importante, o caso do Arturo Gatti, o pugilista, que foi julgado no Canadá, e o nosso trabalho, mesmo sem tecnologia, a gente conseguiu mostrar que foi um suicídio, né? Foi um suicídio. Até hoje, isso continua sendo. E houve uma contraperícia produzida por profissionais da FBI, aposentados lá também, que vieram dizer, não, que era homicídio. Ora, homicídio estava valendo 5 milhões de dólares. Suicídio custava todos os 5 milhões de dólares à época. Não estou me interessando com cor, credo, raça, nem conta bancária. Então, diante disso, a juíza do Canadá decretou que o laudo que foi feito aqui pela comedora de cuscuz com jabá, junto com o doutor Francisco de Assis, era o que estava certo. Então, vocês vejam o quanto a entrega é importante. Você pergunta aqui, mais abaixo, quando o cadáver não é encontrado. Eu tenho, acho que uns 16, para ser mais preciso, 16 casos, na minha vida de perícia, com cadáveres não encontrados. Mas você vai no local, você procura um local relacionado, você procura um local, você conversa, tem a investigação pericial, você conversa com o suspeito ou com os suspeitos, você tenta ir buscar, não sei o que, e você acaba encontrando a prova determinante, não é? Tem uma moça que foi assassinada, estava grávida, Tassiana, não lembro do nome dela. Há 25, 26 anos atrás, a gente não tinha nada de material. Nada. Tinha que ser. Entra onde eu digo a você agora, respondendo já a sua próxima pergunta, Breno. Subaquática, 5 quilômetros mar adentro na ilha de Itamaracá. É uma ilha famosa, né? A ilha de Itamaracá, 5 quilômetros mar adentro. De noite, você não enxerga
nem a unha do dedo mindinho se você botar o polegar no nariz. E eu tive que fazer para pegar o que? A temporização. Eu dependia de tábuas de maré, porque o condutor da traineirazinha, tec, 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 acho que era um motor de 0,0,4 kVA. Ia levando, levou 45 minutos para poder lá ela ser jogada ao mar, amarrada em correntes com 2 garateias, né, para afundar. Então eu dependia da maré daquele dia. E lá embaixo, em Itamaracá, você tem a corrente e contra-corrente ao mesmo tempo. Então, e essa maré só me aparecia a cada 45 minutos, 45 dias. Eu tive que juntar, usamos muitos bombeiros, foram assim de uma extrema solicitude para estabilidade. Mergulhamos, somos poucos mergulhadores. E agora tudo com o pé dentro e outro fora da aposentadoria, não sei nem como é que vai ficar. Então pode ser feita assim uma reprodução simulada subaquática, certo? Então você veja, recentemente tivemos uma da morte de um turista em Fernando de Noronha. Também foi feita, só que essa foi mais rasa, foi a 6 metros, 8 metros. Não participei. Participei apenas de 2. Uma em Ponta de Pedras, lá na praia de Gaibu, e a primeira foi a da menina, lá em Itamaracá. Mas vem acontecido. Entendeu? E nós temos colegas que mergulham. Agora, veja a logística para um trabalho desse subaquático. Embarcação, roupas de neoprene, cilindros, manômetros, nadadeiras, máquinas específicas para filmar e fotografar embaixo, a 10, 15 metros abaixo. Mas o principal não está nem aí, que tudo isso vende nas lojas. O principal está na matéria-prima homem. Porque, primeiro, pela lei mundial de mergulho, só podem descer 2. 2 em 2. Então, você veja, quem é que vai fazer o papel entre aspas, do cadáver? Não é? Mas a gente tem conseguido, aos trancos e barrancos, temos conseguido, mas todo mundo já está com um pé dentro e outro fora da aposentadoria. Então, entre o céu e o fundo do mar, o que você pensa, doutor Breno, agora? O que o senhor veste, doutor Gabriel? O que o colega Rodolfo está escrevendo? O tipo da caneta, se é Holopoint, se é Rolobol, se é tinta, se é xarope, se não é. Tudo o que nós temos aqui, tudo que você vê atrás de mim, tudo que você vê vestido, é passivo de perícia. Para isso, hoje, a gente tem a psiquiatria forense. Nós temos, e por sinal, o Brasil só tem 128 psiquiatras forenses de World, com título 128 com uma população de mais de 250 milhões de habitantes. Então você veja como é difícil. Eu estou falando psiquiatra forense, titularizado forense, cujo título serve para o resto do mundo. Então você veja, é incrível. O que você tem de cursos de perícias aí está impressionante. Agora eu pergunto ao doutor Gabriel, tem uma pessoa que fez um curso de 60 horas e está com um certificado. Curso de perícia criminal. Aí faz um laudo. Ou você pega um laudo desse aqui, que foi o último parecer técnico meu. Certo? Vai dar valor a quem? Aí isso aqui tem que ser visto também. Todo mundo quer ser perito, só que não sabe o quão é necessário. Um exemplo rápido, só para eu terminar. Teve um atropelamento em massa aqui, está um Renegade azul. Do ano, tem 2 anos ou 3. Eu ainda estava na ativa, entendeu? Aí chegou para mim o carro limpíssimo, tratadíssimo, novo, com 4.000 quilômetros rodados. Não tinha um arranhão, não tinha nada. Mas eu fui treinada para ver o que ninguém vê. No retrovisor do lado esquerdo tinha um segmento de pelo.
E foi, tirei as luvas, aí vem a cadeia de custódia, doutor Gabriel. Tirei as luvas que estava trabalhando, coloquei umas luvas novas para poder coletar sem desgastar. Por sorte minha, aquele fio de cabelo estava com bulbo no seu final, que é quem fornece o DNA. E era o DNA da atropelada. Não tinha mais nada no carro a não ser esse fio de cabelo. Eu tenho culpa de enxergar essas coisas? Não tenho. Não é? A pessoa tem que ter, antes de tudo, a vocação. Tem que ter o feeling, tem que ter a vontade de fazer. A vontade de ser o profissional. E não um que é sujeito indeterminado. Perfeito. E voltando um pouco sobre o tema dos crimes em que você não encontra o cadáver, eu estava comentando com o Dr. Rodolfo antes de começar o episódio sobre, além do crime Bruno, né, que era o goleiro do Flamengo, acho que ficou emblemático sobre esse tipo de situação, a gente comentava também sobre os irmãos Naves, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso, acho que pode ser bem interessante, e por que ele é tão polêmico nesse meio. Bom, alguns casos emblemáticos, assim, quando não é encontrado o cadáver, né? O caso Bruno é um deles e o caso dos irmãos Naves. Na verdade, Roberto Lira é considerado por muitos o príncipe da tribuna. Ele tem uma passagem, ele advoga a tese no sentido de que para a constatação do crime de homicídio bastaria certeza moral quanto ao fato que teria originado o crime, não sendo absolutamente necessário o encontro do cadáver. Mas a gente sabe que isso dificulta muito o trabalho investigativo, né? É claro que há doutrinadores que entendem que é um risco muito grande para o processo penal, e o caso dos irmãos Naves retrata essa situação. É um crime que teria ocorrido supostamente, segundo narrou-se originariamente a acusação, na época da ditadura. Eram 3 personagens ali, eram primos, os irmãos Naves e um primo, eles eram sócios de um empreendimento comercial. E segundo a acusação naquele tempo, haveria algum tipo de transação financeira, inclusive isso é apontado posteriormente como a motivação do crime. Depois dessa suposta transação financeira, a suposta vítima desaparece, e os irmãos Naves são apontados como os principais suspeitos do crime, e era uma época ditatorial. Então eles são torturados, a família toda é torturada, e eles confessam o crime. Quando eles confessam um delito, eles são denunciados, eles passam a responder pelo crime, e eles são submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. Só que durante toda essa construção, o corpo da suposta vítima nunca foi encontrado. Não foi encontrado nenhum dinheiro que pudesse comprovar essa suposta motivação financeira, pela qual teria sido, segundo a acusação, cometido o crime. E eles são submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. São absolvidos, e naquele tempo, o tribunal do júri, que nunca foi extinto da Constituição, mas sempre perpassou por momentos sinuosos e dependia muito a sua sistemática do cenário político da época, naquela época vigorava a soberania dos vereditos, a cláusula da soberania dos vereditos, e os jurados eram, como são hoje, pela Constituição de 88, soberanos. Então a decisão deles é imutável. Pode ser anulada e o réu submetido a novo julgamento, hoje, atualmente, e naquele tempo do primeiro julgamento também, mas isso passou por momentos sinuosos durante a história. Fato é que foram absolvidos no primeiro julgamento, a acusação recorre, o processo chega ao tribunal, anula-se a decisão absolutória, submetem os acusados a novo julgamento, eles são julgados, são absolvidos novamente, só que alguns anos depois. Em razão desse avanço histórico, não havia mais a cláusula da soberania dos vereditos. Por ocasião do segundo julgamento, os jurados não eram mais soberanos. Então, eles são absolvidos, a acusação recorre, e aí o tribunal poderia substituir a decisão proferida pelo conselho de sentença. O que faz o tribunal, então? A decisão que era absolutória, o tribunal reforma e condena os irmãos Naves pelo crime, sem ter havido o encontro do corpo. Eles são recolhidos ao sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena. Alguns anos depois, um irmão morre na penitenciária e depois a pessoa apontada como vítima, que era o primo, ela reaparece. E isso é considerado como um dos maiores erros judiciários da história do país. Ela é encontrada com vida, ela volta posteriormente, ela é presa. E, enfim, houve revisão criminal, eles foram absolvidos formalmente, com direito à indenização, mas
é um fato que houve uma condenação por um crime sem que tenha sido encontrado o corpo e posteriormente o corpo foi encontrado com vida, né, na verdade. Então, com essa brilhante explanação do Dr. Rodolfo, também do Dr. Gabriel, da Dra. Vângel, eu termino esse episódio. Eu agradeço profundamente a vocês que toparam participar, né, abriram um tempo na agenda super lotada, super cheia de compromissos de vocês, para dedicar um pouquinho aqui para ilustrar para os nossos ouvintes e levar um pouco de conhecimento sobre esse tema tão importante. Então, eu agradeço a vocês e aos nossos ouvintes que fiquem ligados. Eu agradeço também ao nosso patrocinador, a Construtora Sólido, que está nos apoiando nessa temporada. E aos nossos ouvintes que fiquem ligados, porque essa temporada ainda não terminou e nós teremos mais episódios a caminho. Muito obrigado a todos.